Fala aí galera, beleza pura? Professor Patrick aqui na área mais uma vez e hoje eu tô aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, beleza? O nosso tema de hoje é uma continuação, ó lá. Vamos continuar falando de Estados Unidos, ok? E hoje a gente vai ver aqui tanto a agricultura como a indústria dos Estados Unidos, as duas muito importantes, beleza? Geralmente quando a gente fala de país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos, a gente se limita aí, né, ao desenvolvimento industrial, né, que é o forte de fato do território, mas a gente acaba esquecendo, né, da parte agrícola, né, porque geralmente você liga, né, países voltados ao setor primário, né, são países subdesenvolvidos. Porém, os Estados Unidos, né, como sendo uma nação desenvolvida, também tem um desenvolvimento grande no setor primário, tá certo? Então a parte agrícola deles é bastante desenvolvida e organizada. Olha só, a primeira coisa que a gente já vai observar aqui ao ver o mapa, olha só, produção em zonas, tá? A produção dos Estados Unidos ela é zoneada, ok? Zoneada no sentido de ser separada em zonas. Então eu vou ter a zona do algodão, a zona do milho, a zona dos laticínios, né? Aqui os produtos subtropicais, beleza? A zona do trigo, a criação extensiva. Aqui também temos uma área de produção de milho e aqui as culturas irrigadas, beleza? A gente chama de belt, né? Os belts americanos, aqui no caso Cotton Belt, aqui no caso Corn Belt. Então são os belts americanos, beleza? Olha lá. Observação, produção em zonas, como eu já falei para vocês, olha lá. Vasta hidrografia. É um território que possui um sistema hidrográfico muito rico, beleza? E isso vai favorecer isso aqui, ó, escoamento da produção. Esse escoamento da produção favorecido, né, pela hidrografia desse território faz com que você tenha aí o custo de produção reduzido, né? E isso vai favorecer o quê? No ganho final, no lucro, né, em cima de cada produto. Por exemplo, a soja, né? Fazendo uma comparação com o Brasil. O Brasil é o maior produtor de soja do planeta. Porém, o lucro que a soja dá aos Estados Unidos, né, a soja americana dá aos Estados Unidos é maior por causa desse custo de produção favorecido pelo processo de escoamento que vai se dar, né, de maneira mais facilitada devido, né, ao sistema hidrográfico, né, do território estadunidense. Beleza? Olha lá. Práticas protecionistas. A gente tem no território práticas protecionistas. Eu vou falar aqui, por exemplo, desse primeiro aqui, ó. Produtos subtropicais. Dentre os produtos subtropicais produzidos aqui, o principal é a laranja. E essa região aqui é uma região que ela é subsidiada pelo governo. Por que isso acontece? Subsidiada no sentido de ser financiada, né? O governo injeta dinheiro ali. Por que isso acontece? Lá nos Estados Unidos chega também a laranja do Brasil, ok? E a laranja chega com um preço muito bom, um preço competitivo, tá? E se você não tiver um subsídio do governo aqui, essa área aqui, né, a produção de laranja deles entra em colapso. Então eles precisam sim desse subsídio do governo, né, desse financiamento do governo para que eles se tornem competitivos, né, para que o custo de produção seja menor e eles consigam aí um preço, né, para poder disputar o mercado, beleza? Então você tem aqui interferência, né, do governo subsidiando, né, injetando dinheiro. E além disso, a prática protecionista. O que é a prática protecionista? É quando você coloca barreira no produto que vem de fora. Então você tem barreiras econômicas, né, no sentido de tarifar, de botar tarifa para que o produto lá de fora entre no território, beleza? Você coloca também, além disso, uma barreira sanitária, né? Faz exigências, por exemplo, o produto brasileiro ele não pode utilizar determinado agrotóxico, né? É uma barreira sanitária. Tudo isso faz com que você tenha um produto chegando aqui mais caro, fazendo com que o produto dos Estados Unidos se torne mais competitivo diante do produto que está chegando de fora, no caso da laranja, o produto brasileiro. Beleza? Então, prática protecionista. Protecionista vem de proteção, ele tem a intenção de proteger a cultura, né, o produto interno. Beleza? Então, ideia protecionista. Grande mecanização,
tá? A produção nos Estados Unidos, né? Eu tô falando de um país desenvolvido, obviamente você vai ter aí uma modernização muito grande no meio agrícola. Você vai ter utilização de máquinas modernas, você vai ter utilização de biotecnologia, você vai ter uma série de melhorias, né, que a tecnologia promove aí para o meio agrícola, tá certo? Dando continuidade, a gente vai falar de algodão também, aqui a área do algodão. Quando a gente fala de algodão nos Estados Unidos, a gente está falando equivale à produção de cana aqui no Brasil, né, pelo seu valor histórico, tá? Então tem aqui de fato, né, o algodão como sendo muito importante devido ao seu valor, né, histórico, a importância histórica dessa cultura aqui do algodão. Tem perdido muito recentemente, né, com a chegada do produto asiático aqui, né, a malharia asiática, né, que chega com um produto com um preço, na verdade, bem baixo, fazendo com que você tenha um problema aqui nesse cinturão do algodão, tá certo? Então é uma produção que passa por problemas, né, devido a essa competitividade aí com um produto chinês, né, que chega ali muito barato. Pensar num produto chinês, né, que foi cultivado através de mão de obra muito barata. Você tem um exército, né, de mão de obra reserva muito grande. Você tem de fato uma produção que é muito barata. Então eles chegam aqui com o poder de ter preço, né, competitivo, que prejudica, né, essa área aqui do cinturão do algodão. Beleza? Olha lá. Continuando, a área do milho. Olha lá, pessoal, a área do milho ela é muito importante para o território. Talvez, né, a região mais importante em termos de produção. E o milho é um cereal interessante porque ele não vai, no caso dos Estados Unidos, ele não vai ser direcionado somente para alimento, né? Você tem aqui a produção do etanol. A gente produz etanol aqui no Brasil pela cana, né? Nos Estados Unidos eles produzem através do milho, tá? Então você tem ali, além, né, de utilizar o milho, né, para abastecer a indústria de alimentos, você também tem a produção do etanol. Por que a gente não utiliza, né, no caso, o milho aqui no Brasil para a produção energética, né, no caso do etanol? Porque você encareceria o milho para a indústria de alimentos, né? Pensa que se você pega parte desse milho e utiliza uma produção de energia, significa que vai ter uma quantidade menor para ser enviada para a indústria, né, de alimentos. Logo, se a quantidade é menor, o preço sobe. E no caso da cana a gente não tem esse problema, porque a gente não utiliza a cana, né, como alimento. Você não tem a cana de açúcar no seu dia a dia como alimento, né? O máximo que você vai ter ali é a produção de açúcar também, né? Então, além da produção de açúcar, você também tem a produção de etanol, isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o milho, né, fica justamente aí nessa área, tem essa produção, né, em cima dele com relação à energia, né, a produção de etanol. Dando continuidade aqui, ó, laticínios. Pessoal, eu estou falando da área do hortifruti granjeiro, né? A área que a gente chama também de Grandes Lagos. Aqui, região nordeste dos Estados Unidos, é a área mais populosa, é a área que mais se desenvolveu, né? Então, se eu tenho aqui uma grande população, é muito importante que eu tenha essa área aqui de laticínios, né? O hortifruti granjeiro. O que é hortifruti granjeiro? É horti de hortaliças, né? Fruti de frutas e granjeiro, né? Ovos. Então, produtos frescos, produtos que precisam ser consumidos rapidamente, né? Então, você vai ter ele bem forte aqui nessa região, até porque ele precisa abastecer essa área que é muito populosa, beleza? Possui uma grande quantidade de pessoas. Então, a área do hortifruti granjeiro, né? A área do laticínio, beleza? Continuando, tá? Vou passar aqui para esse cantinho aqui, ó, uma área que também tem produção de milho, beleza? Descendo um pouquinho aqui, eu vou ter culturas irrigadas, né? Que eu vou ter, por exemplo, a produção de vinhos, né? O clima aqui ele é bem interessante, ele tem um clima, o clima aqui ele é mais seco, ele é um clima mediterrâneo. E aqui então você vai ter um clima favorável, né, para a produção, né, de vinho, azeitona, beleza?
Aqui, nesse meio todo, a criação extensiva, tá? Você tem a barreira aqui, né, que são as rochosas, que não permite que muita umidade passe para cá. Então você tem um problema aqui, que é a escassez de chuvas, né? Escassez hídrica. Então a saída para essa galera aqui, para essa área aqui, é justamente, né, a criação de gado, beleza? Então você tem uma criação extensiva, né? A criação extensiva, lembrando, você não tem tanta utilização de tecnologia, você tem um animal pastando, né, ao ar livre. Então você vai ter essa característica, criação extensiva, beleza? E eu deixei por último aqui essa área do trigo porque ela tem uma peculiaridade. Você vai ter uma produção em determinado momento ocorrendo aqui mais ao norte e você vai ter essa produção em outro momento ocorrendo mais ao sul. Por que isso? Aqui o norte dos Estados Unidos ele é mais frio. Logo, aqui, durante o inverno e o outono, é muito frio. E esse fato de ser muito frio ali, nesse período eu não consigo produzir o trigo, que precisa de uma temperatura aí, né, característica de clima subtropical. Então, por estar muito frio, você não vai conseguir produzir. Então, a produção aqui de trigo vai ocorrer na primavera, tá certo? E ao sul ocorre justamente o contrário. Aqui, tanto no verão como na primavera, é muito quente. E por ser muito quente, eu também não consigo produzir o trigo. Então aqui a produção de trigo vai ocorrer no outono, beleza? Então eu tenho uma produção de trigo ocorrendo o ano inteiro, porém em momentos, em lugares diferentes, dependendo da estação do ano. Tranquilo isso, galera? Então a gente fecha aqui, né, a parte de agricultura, que é muito importante, né, como força econômica, né, dando força econômica para os Estados Unidos. Beleza? Agora a gente vai falar da indústria americana. Olha lá, galera. Primeira coisa que é importante a gente já estabelecer. Quando o inglês chegou, né, na época, eu falei isso na aula passada, né, quando ele chega no território, né, se estabelecendo ali aquela colônia de povoamento, ele chega aqui na região Nordeste. Então vai ser a primeira região a se desenvolver, vai ser a região que começa aí num processo de desenvolvimento grande, né? Lembra que eu falei também que o inglês, ele chegou aqui, ele encontrou de cara carvão mineral, beleza? O ferro ele só encontrou depois e nesse momento os Estados Unidos já estava em processo, né, de libertação, né, de independência configurado, né? Já feito. Então você tem aqui nessa área, você vai ter ferro e você vai ter também o carvão mineral. Ou seja, dois produtos, né, são matérias-primas que impulsionam aí, né, o desenvolvimento industrial. Então aqui eu vou ter a área que a gente chama de Manufacturing Belts, beleza? Então você vai ter aqui uma área de indústria, beleza? A região dos Grandes Lagos, como eu já falei agora há pouco. E fatores locacionais. O que são fatores locacionais? São fatores que vão favorecer esse desenvolvimento aqui, né, nessa região. Olha lá, primeiro, é a região mais populosa, então eu tenho mão de obra, beleza? O complexo fluvio-lacustre dessa região, né, rios e lagos, é muito importante, né, favorece aí a produção, o escoamento da produção. Mercado consumidor, se eu tenho a maior população, eu vou ter mão de obra, eu também vou ter mercado consumidor, tá? E além disso, eu estou no litoral, então favorece também o comércio, né, externo. E a matéria-prima, como eu já falei agora há pouco, você tem ferro e tem carvão mineral, vai favorecer aí, né, o surgimento, né, de siderúrgicas, de metalúrgicas, beleza? Uma área importante dos Estados Unidos, ok? Manufacturing Belt. Aqui ao sul dessa região temos uma área onde eu tenho uma produção tecnológica muito importante, beleza? Aqui eu tenho produção de tecnologia, tranquilo? E a gente teve a marcha para o oeste, né? Quando você chega aqui, você chega à área, por exemplo, do Vale do Silício, né? Que fica mais ou menos aqui. E aqui você vai ter produção de tecnologia, porque o silício, né? O silício é uma matéria-prima importante para esse tipo de produção. Então, você vai ter esse tipo de produção se desenvolvendo nessa área, beleza? Aqui, ó, aqui eu vou ter o Vale do Silício, a Montanha do Silício, beleza? Aqui Campina do Silício, aqui é onde fica, por exemplo, a NASA, ok? Praia do Silício, então a área que a gente chama de Sunbelt, a área que fica abaixo ali do Trópico de Câncer, beleza?
Então, por isso que se chamava Sun Belt, Sun de sol, beleza? Então, você vai ter aqui, de fato, uma produção tecnológica importante, olha lá, grandes polos tecnológicos, beleza? Um deles é a Universidade de Stanford. Então, você vai ter esses fatores aqui, beleza? Olha lá, aqui ao sul nós temos uma produção, né, de aviões, você se constrói aviões, então são áreas mais voltadas aí à produção, né, de tecnologia, de desenvolvimento desse tipo de produto, ok? Só para a gente poder fechar aqui, pessoal, lembra que eu estou falando de uma região, né, que compõe aí o NAFTA, né, que é um bloco que vai unir Canadá, Estados Unidos e México. Agora, olha só, por que eu tenho uma barreira com relação ao México, né, para entrar nos Estados Unidos, e eu não tenho a mesma barreira com o Canadá? É muito simples, o canadense ele não precisa ir para os Estados Unidos para poder ganhar a vida e tudo mais. Então, isso é um sonho, né? O sonho do mexicano, né, de viver num lugar melhor, com melhores condições, acaba sendo mais por parte do México mesmo, e aqui não acontece muito isso. Tanto é que as relações aqui, elas vão de fronteira, elas são diferentes. Além da barreira, né, você tem também os Estados Unidos se utilizando da mão de obra barata do México, né, no caso aqui das indústrias maquiladoras, né, elas então estão aqui, ó, basicamente nessa área, né, nessa área de fronteira, tá, entre outras. Aqui em cima eu vou ter área de fronteira também, né, com o Canadá, mas eu vou ter uma fronteira que vai ter uma relação diferenciada. Inclusive eu vou ter mão de obras qualificada vindo do Canadá. Você não tem uma barreira tão rígida, né? Porque ele sabe que o canadense não quer ir para os Estados Unidos para ganhar vida, ele não precisa disso. Agora, com relação ao México, você aproveita aqui mão de obra barata, né, para as indústrias maquiladoras, beleza? Parte dessa produção dessas indústrias volta para os Estados Unidos, né? A maior parte vai para exportação. Então você tem essa relação diferenciada entre esses dois territórios, beleza? Aqui eu fechei a parte que a gente fala de economia, né? A parte de produção dos Estados Unidos, tanto no campo da agricultura como no campo industrial, beleza? A gente vai dar continuidade ainda sobre os Estados Unidos na próxima aula. Tranquilo isso, galera? Um grande abraço a todos.